paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém. Crente é assim, mesmo quando a gente está meio borocochô, a gente continua feliz porque Cristo está no nosso barco, entendeu? Então, com a gente, mesmo quando o tempo está ruim, está tudo bem, entendeu? O filho está morto lá, tudo vai bem. Olha só que coisa boa, o povo da esperança, aleluia. Irmãos, a gente está aqui nessa noite, diante da presença de um rei que é majestoso. Os salmos vão declarar que esse Deus, ele está vestido de glória e majestade, ele está coberto de luz como de um manto. E é na presença desse Deus e em nome de um Deus que é todo poder, todo majestade, toda beleza, que a gente se reúne nessa noite. E não se reúne de qualquer forma. A gente se reúne tendo livre acesso, liberdade de acessar a presença desse Deus e desfrutar da sua beleza. E isso somente por meio do seu Espírito Santo que habita o interior de cada um de nós. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor, é a certeza que nós temos da participação na eterna aliança de Deus. E essa palavra de Deus também nos garante categoricamente que só existe um jeito da gente acessar a presença de Deus, que é pelo novo e vivo caminho. Então, queridos, precisamos lembrar o tempo todo que a gente esquece. Nosso coração pecaminoso faz a gente esquecer umas coisas aí básicas assim. Então vamos lembrar aqui que nada do que a gente tenha feito nos deu permissão de acessar essa presença. Nossa personalidade, por mais agradável que a gente seja, a gente é agradável, né? Às vezes. Não nos deu liberdade de acessar essa presença. Nosso carisma também não. O nosso bom caráter também não nos dá liberdade de acessar essa presença. Nossa generosidade também não nos dá livre acesso a essa presença. Assim como Paulo ensina ali em Efésios, é somente pela graça que nós somos salvos através da fé em Cristo Jesus. E então a gente precisa lembrar quem que foi o primeiro a ser recebido por Cristo ali no paraíso. Vocês lembram quem que foi, queridos? Isso mesmo, foi o bandido que estava ali na cruz. E esse fato, ele é muito importante para nós lembrarmos a história da nossa própria salvação. Porque ele, diferente de Cristo, que foi crucificado como um inocente, aquele bandido que estava ali na cruz, ele era o pior dos piores. E ele tinha sido justamente condenado ao pior tipo de morte que havia naquele tempo. Da mesma maneira que aquele bandido na cruz, eu e você fomos encontrados no momento em que a gente tinha sido condenado ao pior tipo de morte que existia, que se chama morte eterna. Isso, nós precisamos lembrar dessa verdade o tempo todo, porque assim como aquele bandido na cruz, eu e você não éramos os heróis da nossa própria história. Nós nunca fomos os heróis da nossa história. Nós éramos os vilões da nossa história. Nós éramos inimigos de Deus e dos homens, escravos do nosso próprio eu, escravos de Satanás e condenados ao pior tipo de morte. Mas o Pai que tanto nos amou e entregou o seu Filho Jesus, o seu Filho unigênito, naquela cruz que era nossa. Irmãos, aquelas feridas, aquelas chagas que cobriram o corpo de Jesus eram nossas, e a espada flamejante da ira de Deus que atravessou Cristo era para nos atravessar, mas atravessa um inocente, um cordeiro mudo que é enviado para o matadouro, o manso e humilde que se fez maldição por nós. Tem uma música que eu gosto muito que ela fala assim, que nem os heróis que eu vi em filmes e em gibis morreriam no lugar de um vilão como eu. Então nunca se esqueça da sua verdadeira história de redenção.
Não é porque a gente era bonzinho. Nós éramos os vilões da história. E um dia, Deus decide se entregar por amor a um vilão e fazer justiça, justiça perfeita, e nos dá livre acesso à sua presença, ao seu banquete, à sua mesa. Glórias sejam dadas a esse Deus. Abra sua Bíblia, querido. Essa noite o mistério está em Romanos, aleluia. Então, abra sua Bíblia em Romanos. Nós vamos fazer uma leitura de Romanos, capítulo 8. Aleluia! Versículos de 28 a 37. Se você já abriu, diga aleluia. Se você não abriu ainda, não precisa falar nada. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, glória a Deus. Mais que vencedores. Esse é o título da pregação dessa noite. E a gente vai fazer aqui uma exposição de cada um desses versículos, para que vocês consigam entender a dimensão daquilo que Paulo fala aqui. Esse é um texto muito conhecido de todos nós, principalmente os dois últimos versículos que nós não lemos, o 38 e o 39. Mas a gente vai fazer aqui uma dissecação desse texto, então eu te convido a manter a sua Bíblia aberta e vamos juntos explorar tudo que o Senhor tem a dizer para nós aqui através dessa palavra. O primeiro versículo, que é o versículo 28 da nossa leitura, alguém um dia disse que é como se fosse um travesseiro no qual nós podemos descansar a nossa cabeça cansada. Você está cansado? Leia esse versículo de trás para frente, de frente para trás, porque ele vai trazer 5 convicções inabaláveis a respeito de Deus para nós. E ele vai começar assim, olha, sabemos. Tem muita coisa que a gente não sabe. A gente fica aí fazendo conjectura, né, fazendo umas perguntas cabulosas para o professor da escola dominical, mas a verdade é que tem muitas coisas na Bíblia que o Senhor decidiu definitivamente que são mistério. A gente não sabe, mas aqui Paulo está afirmando que essas coisas que ele vai dizer, nós sabemos. São 5 convicções, 5 certezas a respeito de Deus. A primeira é, sabemos que Deus age. Então, Deus está agindo, querido. Quando a gente dorme, quando a gente está acordado, quando a gente está triste, quando a gente está feliz, quando a gente crê, quando a gente não crê, quando a gente está forte, quando a gente está fraco. Deus, Ele está agindo incessante, enérgica e propositadamente em favor dos seus filhos. A segunda verdade aqui é que todas as coisas cooperam
para o bem. Artigo definido. O bem. Está assim na sua Bíblia também? Amém. E por que é que Deus age por meio de todas as coisas, através de todas as coisas, para o bem? O que é esse bem que Paulo quis dizer aqui? A palavra do Senhor em Gênesis 1:31 vai contar para nós que assim que Deus ele termina a obra da sua criação, ele vê tudo aquilo que ele havia realizado e ele olha e diz que aquilo tudo era muito bom. Assim também é na vida de todo aquele que é nascido de Cristo Jesus, o segundo Adão, aquele que foi feito nova criação em Deus. À medida que o Espírito Santo vai agindo em nós, vai nos transformando, nós vamos nos tornando a imagem de Cristo Jesus. E, irmãos, quando a plenitude dos dias chegar, quando o momento em que nós estivermos face a face com o Senhor, no belo dia das bodas do Cordeiro, o Senhor vai olhar para a obra da sua criação, o Senhor vai olhar para todos nós, a sua igreja, e vai se satisfazer, porque Deus vai olhar para nós e vai ver que tudo aquilo que Ele realizou é muito bom. Naquele dia, queridos, o noivo vai olhar para nós, a sua noiva, e ele vai dizer assim: levanta-te, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem as flores na terra e chegou o tempo de cantar. Aleluia! Esse dia está próximo, queridos. O dia que todo cansaço, toda dor, todo medo, toda dúvida, somos sua noiva, sua criação perfeita. Mas não para por aí. A terceira verdade desse versículo é que Deus está agindo por meio de todas as coisas. Então, nem todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não é isso que o versículo está dizendo. Ele está dizendo que Deus age por meio de todas as coisas para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Às vezes a gente está numa situação que você não consegue enxergar a bondade naquilo, mas saiba que o Deus que age através daquilo vai fazer com que aquela situação terrível coopere de alguma forma para que as virtudes, a beleza e a imagem e semelhança de Cristo se revele na minha e na tua vida. Olha só que verdade maravilhosa! E isso vão englobar também os gemidos e os sofrimentos dessa vida, dos quais a gente tanto foge. Então, segunda-feira é dia de gemido, né? Tá chegando, daqui a pouco. Aleluia! Então, a segunda-feira agora você vê Jesus agindo através de toda a dor, de todo o cansaço, agindo através das frustrações, das humilhações, das pressões. Olha lá Deus agindo. Quando o teu chefe te chamar daquele jeito, você, olha lá Deus agindo. Olha só, quando aquele trânsito horrível na Marginal apareceu, olha lá Deus agindo, olha a fechada aqui, olha Deus agindo. Bateram no meu carro, olha lá Deus agindo, agora eu sou Cristo. Olha, você bateu no meu carro, vamos resolver. E assim, todas as coisas vão cooperando conjuntamente para o bem. Mas há também um caráter restritivo nesse versículo, que é o quarto ponto. Deus age por meio de todas as circunstâncias, visando o bem, não de todos, não de todo mundo, mas daqueles que o amam, dos seus filhos. Então, por meio de todas as coisas, Deus age ininterruptamente para o bem daqueles que o amam. E aí a gente precisa lembrar do primeiro grande mandamento, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo
todo, completo, inteiro, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu pensamento e com todas as suas forças. Que a graça do Senhor, irmãos, nos capacite para que nós nos tornemos maduros no nosso amor pelo Senhor. Que deixe de ser esse amor infantil, de criança, ainda visando lucro, ainda visando benefício. E que a gente aprenda a amar o Senhor assim como Cristo revelou esse amor. Um amor que se manifesta em obediência, um amor que se manifesta em devoção, um amor que se manifesta em entrega completa. E se eu receber, recebi das tuas mãos. E se eu não receber, eis-me aqui, beberei do cálice da salvação e proclamarei o seu santo nome. Assim devem viver aqueles que o amam. E o quinto ponto desse versículo, desse travesseiro onde a gente deposita a nossa cabeça cansada, é que nós só conseguimos amá-lo porque fomos chamados segundo o seu propósito. Plano. E qual que foi o plano? João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo. E esse verbo amar, no grego, ele está numa posição de um Deus que não amou no passado. Esse verbo ele é um verbo contínuo, que representa que Deus amou, ama e amará. É um amor que não acaba, que não passa, que existe, que reverbera por toda a eternidade. Nós só conseguimos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. E aí a gente continua. Versículos 29 e 30. Também vão trazer 5 afirmações incontestáveis. E agora, 5 afirmações incontestáveis a respeito do plano perfeito e redentor de Deus. Porque ele vai falar assim, olha: aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. E aqui, queridos, não deixe que as distrações teológicas, de não sei o que, te levem para longe do que o autor de Romanos quis dizer aqui. E a gente vai focar na verdade irrefutável de que o plano divino de Deus incluiu a sua presciência, incluiu a justificação dos seus filhos, a salvação, a redenção e a glorificação de todo aquele que nele crê. O que coloca Deus no centro do palco, como o autor, o consumador, o protagonista de toda a história e de todo esse projeto. E essa é a nossa maior garantia. Que nós não precisamos temer o futuro, porque Deus já está lá. Deus já está no nosso futuro. Então a gente não precisa ter medo de nada, porque o protagonista da nossa história não somos nós. Se fosse a gente, ia dar ruim. Mas como o protagonista da nossa história é o Senhor, a gente pode descansar tranquilamente. E aí é por causa dessas convicções a respeito de Deus e dessas afirmações sobre o seu plano perfeito, que agora Paulo ele vai chegar ao clímax de um ensinamento apologético que ele começou no capítulo 1 de Romanos, falando sobre a justificação pela graça, sobre a beleza do plano redentivo de Deus para a sua criação, e agora ele vai trazer 5 perguntas retóricas e irrefutáveis. E aí você vai se imaginar agora, junto comigo, no tribunal das circunstâncias dessa vida. Agora Paulo vai nos colocar diante de um tribunal, perante céus e terra, perante as nossas circunstâncias e os nossos inimigos, aqueles que muitas vezes nos perguntam: aonde é que está o teu Deus? E depois de ele fundamentar tão bem a fé na qual nós estamos
firmando os nossos pés, ele vira e pergunta assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Qual é o nosso grande argumento para refutar o plano perfeito de Deus, o caráter incomparável de Deus? O que a gente pode dizer à vista dessas coisas para dizer que eu não sei muito bem como que vai ser o meu amanhã? Como que a gente faz para duvidar de Deus diante de todas essas coisas que nós sabemos sobre Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira grande pergunta que Paulo traz aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente poderia falar assim: Paulo, não seja ingênuo, Paulo. Afinal de contas, Paulo, ele possuía vários quens contra ele. No tribunal da vida de Paulo, ele estava sempre diante dos seus acusadores, líderes judaicos, gentios idólatras, governos, reis, poderes. Tem uma descrição em 2 Coríntios 11, 26, que diz assim: enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. E para piorar, ele fala que à medida que a revelação de Deus vai aumentando diante dos olhos dele, foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o atormentar. Então ele fala quem? Ele tinha quens, não era só um quem. Paulo, não seja ingênuo. Mas aí vem a resposta de Deus para Paulo, que é: Paulo, meu servo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. São muitos os inimigos que você e eu temos. Vamos citar 3. Logo de cara: o mundo, a nossa própria carne e o diabo. Tá bom? Mas mesmo que os ataques dos nossos inimigos tenham por objetivo nos destruir, nos matar, o máximo que eles conseguem fazer, gente, é nos enfraquecer. E no momento em que os nossos inimigos tentam nos enfraquecer, a gente ouve de Deus a mesma coisa que Paulo ouviu: glorie-se nas suas fraquezas, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa em você quando você está assim mesmo, se sentindo fraco. A minha graça te basta. Então, se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Se até mesmo a nossa fraqueza faz com que o poder do Senhor se estabeleça, o que é que eu vou temer? E aí a gente já podia terminar o capítulo, mas Paulo, ele continua o seu argumento com uma segunda pergunta, que é a seguinte: aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? E aí, queridos irmãos, pense a respeito disso. Se a gente ainda tem algum tipo de dúvidas a respeito da bondade do Senhor, pense aí a respeito de qual seria a maior entrega que Ele poderia nos oferecer para revelar a sua bondade. Ele fez a maior entrega que Ele poderia fazer. Quem foi que entregou Jesus para a morte? Com os nossos olhos carnais, a gente pode pensar que quem entregou Jesus para a morte foram os líderes religiosos da época. Nós podemos pensar que foi Judas quem entregou Jesus para a morte. As motivações infames dos homens entregaram Jesus para a morte. Não, quem entregou Jesus para morrer foi o Pai, por causa do grande amor com o qual Ele nos amou. Então a cruz do Senhor é a garantia infalível da generosidade do nosso Pai. O nosso Deus é um Deus pródigo. Quando a gente fala de ser pródigo, a gente lembra daquele filho bagunçado, não é? Mas a origem da palavra pródigo é esbanjador. O filho esbanjou
toda a herança do pai, a parte dele da herança, com os prazeres e com as coisas desse mundo. Mas o pai esbanjou infinitamente mais em amor, em perdão, em humilhação, em generosidade e em favor daquele filho. O nosso Deus é um pai que não mede esforços para derramar a sua bondade para os seus filhos. E aí continua: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E ele fala isso aqui porque um pouquinho antes ele está falando que o Espírito de Deus intercede por nós em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar. Nós temos uma dupla intercessão nos céus pela nossa vida. Nós não precisamos ter medo de nada, porque é o próprio Deus que nos segura pela mão. O Espírito de Deus intercede por nós, mas o próprio Cristo também intercede por nós e está à direita de Deus Pai. Então, no meio do tribunal das circunstâncias e dos nossos inimigos, nós temos dupla intercessão. E aí, diante de um tribunal, nós temos acusação, condenação, defesa, justificação. E este tribunal acontece nas regiões espirituais. E a gente lembra de um personagem bíblico que também esteve diante desse tribunal: Jó. A palavra do Senhor nos diz em Jó, capítulo 1, versículo 6, que certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó, Satanás pergunta, não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A tese de Satanás era muito simples: Jó te teme porque você dá tudo o que ele precisa. Eu quero ver ele ficar sem nada e continuar te temendo. Jó é interesseiro. Ele está rico, o mais rico da terra naquele momento. Para que é que ele vai deixar de te temer? Tira tudo que ele tem. Da mesma maneira, queridos irmãos, a nossa fé também é provada. 1 Pedro 1,7 vai dizer que essas provações vêm para mostrar que a fé que nós temos é uma fé verdadeira. Porque assim como que é muito, precisa ser provada para que continue firme. Como é que está a sua fé aí? Não precisa responder. Vamos continuar. Quem é que pode nos separar desse amor? É a próxima pergunta de Paulo. Quem é que pode nos separar desse amor? Que entregou tudo, até a última gota de sangue, por amor de vilões como nós. Amar gente boa é fácil. Tem gente que a gente brinca assim: eu amo você de graça. É fácil. Mas e amar a gente? Cristo nos amou. Quem é que nos separa desse amor? Generoso, pleno, forte, mais forte que a morte. Quem é que nos separa? Será que é a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo? Ou o viés do martírio, a espada? O que é que você e eu temos enfrentado por amor de Cristo? O que é que você e eu temos suportado por amor de Cristo?
E aí, para ilustrar esse ponto, Paulo ele vai cantar. Ele vai cantar um salmo que está lá no Salmo 44, 22, que diz assim: por amor de ti enfrentamos a morte, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E esse Salmo 44, ele vai falar de um povo que sofria, um povo que estava pressionado pela dor e pela angústia, não por ter se rebelado contra Deus, não por ter se afastado de Deus, mas justamente por amar a este Deus. E aí, gente, ele espreme a gente até o último do sofrimento, para desse lugar de dor e de angústia e de humilhação, ele dizer assim, que em todas essas coisas, em todas as tribulações, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E a palavra grega para mais que vencedores é hypernikomen, que significa ser vitorioso de uma maneira plena, ser totalmente vitorioso, obter uma vitória plena sobre alguma coisa. E isso porque a gente não vive só para ficar suportando angústia. Sobrevivente. Os crentes hoje estão com umas caras de limão, de sobrevivente. E aí, irmão, como é que você tá? Tá duro. A luta tá difícil. Irmãos, o Senhor nos chama de mais que vencedores. Isso significa que nós não apenas suportamos com firmeza e com coragem as aflições, as inúmeras aflições, mas a gente também triunfa sobre elas. E à medida que as aflições sobrevêm contra a nossa vida, o que a gente vai se tornando é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro que quando Paulo dava aula, uma vez ele ensinava as crianças a superar o trauma das quedas. De que forma? Quando elas caíam, ele ensinava elas a levantar gritando: marca de guerra! E aí, as crianças, elas caíam e elas não choravam mais. Elas caíam, ralavam o joelho e levantavam: marca de guerra! Assim também é com os filhos de Deus. Se Deus é por nós, toda e qualquer ameaça desse mundo, seja ameaça visível ou invisível, não passam de cicatrizes, marcas de guerra, que contam uma história de amor. Irmãos do louvor, podem subir, por favor. Aleluia. Marca de guerra, querido. Vamos ficando cheio de marca. Eu lembro que no momento em que eu tive que passar pelo problema da minha enfermidade ali, do câncer, e eu recebi a notícia de que eu ia ter que fazer a quimioterapia. Aí eu ia ter que fazer a radioterapia. Aí daqui a pouco eu ia ter que fazer a mastectomia. Daí eu, mas vai ser só um pedacinho, né? Não, é a radical. E eu fiquei assim, chocada. Aí, um dia antes da minha cirurgia, eu olhei no espelho e o Senhor me fez lembrar assim: filha, você só vai ficar marcada com o meu amor. Vai ser mais uma marca visível do meu amor. Trago no corpo as marcas de Cristo. E aí eu fui bem para a cirurgia, fui tranquila, saí cheia de cicatriz de lá. E aí eu olhava e falava: olha aí as marcas de guerra. Que privilégio ter marca de guerra. Que privilégio carregar as marcas do sofrimento. Porque as marcas do sofrimento para Cristo são coroas, são vida, são paz, são alegria. Marca de sofrimento para crente não é trauma, gente. Porque por meio do sofrimento, o Senhor faz com que as coisas cooperem para o nosso bem. E esse Paulo, enfraquecido, adoecido, ele afirma estar convencido
de que nada pode nos separar desse amor. E a vida de um cristão precisa ser vivida sob essa perspectiva, a perspectiva da eternidade, porque se a gente foca muito nas situações desse mundo, a gente vai ficando cego, abatido, e a cegueira vai nos levando para um abismo de incredulidade e desesperança. Mas não deixe se enganar por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê, porque quem nos mantém inabaláveis é o próprio Cristo, e nele nós somos mais do que vencedores. É um estado que vai se revelar na eternidade, vai se revelar ainda, mas que nós já vivemos aqui, porque nós já estamos assentados com esse Senhor nas regiões celestiais. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Irmãos, você pode estar aqui hoje e olhar para Paulo e falar: Paulo, para, Paulo, com isso. Você fala isso porque você não tem noção de como está a minha vida. Minha família, você não imagina como é que está o caos da minha família, Paulo. Paulo mal está tendo arroz com salsicha na geladeira lá de casa. Como é que isso é vida de mais que vencedor? Mas, meus irmãos, esse Paulo aqui conhecia bem os sofrimentos, assim como Cristo, o nosso Cristo, conheceu bem os sofrimentos. Assim como cada filho e filha de Deus também conheceram muito bem os sofrimentos. Como é que você tem vivido esse evangelho? A pergunta agora volta para você e para mim. Como é que nós temos vivido esse evangelho? Será que temos vivido como mais que vencedores? Ou como alguém que está sendo vencido pelas situações? Talvez até hoje você tenha vivido acreditando que quando esse espinho na carne sair, você realmente vai ser livre para se sentir mais que vencedor. Mas olhe para o teu Cristo, olhe para o homem de dores, desprezado, humilhado, e espelhe-se nele. Não nos grandes influenciadores da atualidade, nos ricos, nos abastados, nos poderosos, Não é neles que você tem que se espelhar. É naquele homem de dores, marcado, ferido, cheio de chagas, que sabe o que é padecer, é em Cristo. E o caminho de Cristo é vergonhoso para o soberbo e para o orgulhoso. O caminho de Cristo não é agradável para aqueles que desejam ter fama, dinheiro, poder, mas é o caminho por onde passa a ovelha, por onde passa o manso, por onde passa o humilde, por onde passa o sofredor. E o fim desse caminho é de glória, é de alegria, é de vida eterna. Oh, aleluia! Irmão, se você puder apagar um pouquinho as luzes, eu queria que você orasse conosco aqui nessa noite. Talvez, querido, você precise nessa noite de força para prosseguir. Talvez a dor, a angústia, o tempo da tua prova estão tão longos que você não tem força mais nem para fechar o olho para orar. Se você está assim nessa noite, querido, se coloca de joelho aí no teu lugar. Dobra o teu coração diante do teu Deus. Ele está aqui neste lugar e Ele pode preencher o vazio do teu coração. Mas talvez você precise reafirmar o seu compromisso com Cristo. Não da maneira como você acha que Deus tem que te abençoar ou que Ele tem que fazer, mas vivendo da maneira como Ele projetou o plano redentor e salvador para a tua vida. Dobre o teu joelho aí no teu lugar, incline o teu coração, e enquanto os irmãos cantam essa música, ore ao teu Deus e saiba que Ele te escuta, saiba que Ele te vê nessa noite. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, que está em Jesus Cristo. Oh Senhor, oh Senhor.
Xaragadarabassou. Tá aqui o coração, Pai, dos teus filhos. Tá aqui o coração dos teus filhos. O Senhor é o Deus que dá vida, traz vida aos sepulcros. O Senhor é o Deus que faz de ossos soldados. O Senhor é aquele que tem poder, que a partir de uma palavra trazer vida ao que estava morto, trazer cura ao que estava enfermo. Não há nada difícil para ti. Por isso, Senhor, clamamos aos céus nessa noite. Reaviva, Pai. Reaviva o teu povo, Pai. Reaviva a tua igreja, Senhor. Enche-os de uma nova esperança. Enche-os de uma esperança inabalável no Deus que opera os milagres, no Deus que faz todas as coisas se realizarem, no Deus para o qual não existem limites. Quem é que pode te separar do amor de Cristo, querido? Nada, nada nos separará, porque no meio de todas as coisas, eu e você somos mais do que vencedores. Não apenas sobreviventes das circunstâncias, não apenas acuadas vítimas. Não, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, que intercede por nós. É diante desse Deus que nós declaramos a certeza de que um dia estaremos lado a lado com Ele, a sua imagem e semelhança, sem temer o mal, sem temer o medo, sem temer as perdas, sem temer as angústias, sem temer as enfermidades, sem temer as más notícias, porque em todas elas e por meio de todas elas somos mais do que vencedores. Vá para casa, querido irmão, querida irmã, na certeza desse Deus que te vê e que age em favor de você para o teu bem. E o teu bem maior é que você se torne semelhante a Cristo em todas as coisas. Deus está te formando em Cristo. Receba essa certeza e descanse nela. Aleluia. Faça assim com as suas mãos como quem recebe. Nós estamos encerrando este culto. Obrigada pela presença, queridos. Mas mais do que isso, sejam praticantes de tudo aquilo que o livro vivo de Deus nos ensina. Porque na prática dos ensinamentos do Senhor, vocês encontrarão vida e paz. Aleluia, que o amor de Deus o Pai, que a graça do Filho, do Cristo Jesus, o nosso amado noivo, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de vocês, sobre as suas casas, os seus trabalhos, sobre os seus amigos e também sobre os seus inimigos. E até que Cristo volte, estaremos reunidos na esperança da salvação, para a honra e glória de Cristo Jesus. Vão na paz do Senhor e que Deus os abençoe.